Michelle Obama não é apenas uma primeira-dama, mas também um símbolo de resiliência, inteligência e compaixão. No entanto, poucos sabem que sua jornada e a de sua família têm cantos ocultos cheios de emoção e surpresas. No vídeo de hoje, exploraremos os segredos familiares inesperados que as filhas de Michelle Obama, Malia e Sasha, revelaram sobre suas vidas na Casa Branca, os desafios familiares e até momentos simples, mas cheios de significado. Vamos começar esta incrível jornada de história. A vida da família Obama antes da fama. Antes de se tornarem figuras globalmente reconhecidas, a família Obama viveu uma vida humilde no South Side de Chicago. Michelle e Barack Obama sempre priorizaram a criação de um ambiente familiar estável e acolhedor. Malia e Sasha cresceram cercadas de amor e da disciplina rigorosa de seus pais, que trabalharam duro para garantir que suas filhas se sentissem apoiadas em todos os aspectos da vida. Michelle frequentemente compartilhou que equilibrar o trabalho e a vida familiar não era uma tarefa fácil. Nos primeiros anos da carreira política de Barack, Michelle assumiu a maior parte da responsabilidade de cuidar das crianças. Quando Barack se tornou senador estadual de Illinois, ele passou muito tempo fora de casa, o que significava que Michelle precisava equilibrar sua carreira exigente como advogada com suas responsabilidades como mãe. Ela uma vez admitiu que a parte mais difícil de sua jornada era muitas vezes sentir que estava tentando estar em dois lugares ao mesmo tempo. Michelle queria ter sucesso em sua vida profissional, mas nunca queria sacrificar a presença na vida de suas filhas. Como resultado, ela trabalhou incansavelmente para manter uma sensação de normalidade para Malia e Sasha, apesar da crescente atenção em torno da carreira política em ascensão de Barack. Michelle queria que suas filhas vivessem uma infância equilibrada, onde os laços familiares eram mais importantes do que qualquer holofote. Ela enfatizou a importância de ter um lar estável e amoroso. E tanto ela quanto Barack se esforçaram para reservar tempo para a família, mesmo quando seus horários eram incrivelmente agitados. Malia e Sasha, embora pequenas, estavam muito conscientes dos sacrifícios feitos por sua mãe. Sasha refletiu sobre a dedicação de sua mãe, dizendo: "Mamãe sempre foi a primeira a acordar de manhã e a última a ir para a cama, só para garantir que tivéssemos tudo o que precisávamos." Essa citação encapsula a determinação de Michelle e seu profundo compromisso com a família, mesmo diante da pressão esmagadora. Michelle frequentemente falava sobre como teve que superar o estereótipo da mulher superpoderosa e aceitar que pedir ajuda era algo normal. A família Obama se tornou um modelo para muitos de como equilibrar aspirações profissionais com a criação de filhos. Barack nem sempre estava fisicamente presente devido às suas crescentes obrigações políticas, mas Michelle garantia que o amor, a atenção e a disciplina que compartilhavam como pais estivessem sempre presentes. Apesar dos desafios, Michelle encontrou maneiras de priorizar as necessidades emocionais e de desenvolvimento de Malia e Sasha. Ela procurou ensiná-las valores importantes como compaixão, respeito e independência. Barack, quando estava em casa, também estava profundamente envolvido na educação das filhas. Ele sempre fazia questão de participar das atividades familiares, ensinando-lhes lições sobre responsabilidade, humildade e a importância de trabalhar duro para alcançar seus objetivos. Mesmo com suas vidas cada vez mais públicas, Malia e Sasha mantiveram um senso de privacidade e normalidade, graças à forte base de amor e cuidado construída por ambos os pais. O tempo da família no South Side de Chicago desempenhou um papel crucial na formação das perspectivas e valores das meninas Obama. Elas foram ensinadas desde cedo a nunca tomar nada como garantido e a sempre serem gratas pelas coisas simples da vida, como jantares em família, tempo de qualidade juntas e o amor e respeito que as uniam.
O equilíbrio entre suas vidas públicas e a privacidade da família foi algo que Michelle e Barack trabalharam arduamente para manter. Embora a jornada da família eventualmente os levasse à Casa Branca, os princípios fundamentais que instilaram em Malia e Sasha durante seus primeiros anos as guiariam ao longo de sua ascensão à proeminência. As experiências antes da fama ajudaram a moldar as fortes e equilibradas pessoas que Malia e Sasha se tornaram, com um forte senso de humildade e uma profunda apreciação pelo apoio incondicional da família. Segredos do tempo da família Obama na Casa Branca. Quando Barack Obama foi eleito presidente em 2008, a vida da família Obama mudou drasticamente. De uma família comum, eles se tornaram o centro da atenção global. O mundo estava cativado por cada movimento deles, e os holofotes estavam constantemente sobre eles. No entanto, Michelle Obama sempre fez questão de garantir que a vida de Malia e Sasha permanecesse o mais estável e equilibrada possível, apesar dos novos desafios que enfrentaram ao viver na Casa Branca. Um dos segredos que Malia compartilhou sobre o tempo em que viveram na Casa Branca foi a abordagem rigorosa que Michelle adotou para garantir que suas filhas permanecessem disciplinadas e focadas, mesmo nas circunstâncias mais extraordinárias. Michelle insistiu que Malia e Sasha ainda fizessem seus próprios deveres de casa, arrumassem seus quartos e participassem de atividades extracurriculares. Apesar de residirem na grandiosa e opulenta Casa Branca, Michelle estava determinada a ensinar às suas filhas que o sucesso só viria por meio de esforço pessoal e responsabilidade. Esta foi uma lição valiosa que ela queria que elas carregassem com elas, independentemente de quão famosas ou importantes sua família tivesse se tornado. Para Michelle, era essencial que elas nunca esquecessem suas raízes e a importância do trabalho árduo. Malia também revelou o compromisso da família em manter a normalidade, apesar dos horários ocupados e às vezes avassaladores que vinham com a presidência. Uma das coisas que manteve a família unida e equilibrada foram as noites especiais em família que eles passavam juntos, jogando ou assistindo a filmes. Esses momentos de convivência eram cruciais para a família e Michelle garantiu que essas atividades continuassem, mesmo com os trabalhos incrivelmente exigentes de ambos, Michelle e Barack. Eles faziam questão de se reunir como família, apesar dos seus calendários lotados, e esses momentos ajudaram os Obamas a manter um senso de vida normal em meio às pressões da atenção pública. A Casa Branca, embora um símbolo de prestígio americano, também se tornou um lar onde Michelle, Barack, Malia e Sasha enfrentavam os desafios de equilibrar o tempo em família com suas responsabilidades. De muitas maneiras, a abordagem de Michelle sobre a criação dos filhos e sobre manter a família equilibrada ajudou-os a preservar um senso de privacidade e normalidade, apesar da frenética cobertura da mídia. As meninas foram incentivadas a seguir suas paixões, a se destacar nos estudos e a se engajar em atividades como qualquer outra criança. Michelle era inflexível quanto ao fato de que os luxos do poder não deveriam estragar a infância delas ou fazê-las se sentirem com direitos especiais. A primeira família também tinha jantares em família, onde conversavam sobre o dia, discutiam eventos atuais ou simplesmente desfrutavam da companhia um do outro. Esses jantares eram uma forma de Michelle e Barack se conectarem com suas filhas e fornecerem um senso de estabilidade, apesar do caos que frequentemente os cercava. Malia e Sasha podiam compartilhar suas experiências e desafios com os pais, sabendo que seriam sempre ouvidas e apoiadas. Outro segredo que Michelle compartilhou em entrevistas foi como eles se esforçaram para incorporar o máximo possível de rituais familiares regulares em suas vidas. Por exemplo, Michelle costumava falar sobre o Jardim da Casa Branca, um espaço onde eles cultivavam vegetais juntos. Essa atividade se tornou uma tradição familiar,
onde eles trabalhavam lado a lado para plantar e colher o jardim, incutindo em Malia e Sasha uma apreciação pela natureza e um senso de realização. Mesmo no meio da atenção pública, Michelle e Barak estavam determinados a ensinar suas filhas lições de vida importantes que iam além da fama e fortuna. Durante seu tempo na Casa Branca, a família permaneceu comprometida com seus valores fundamentais de amor, união e responsabilidade. Michelle, que frequentemente enfrentava críticas por seu papel como primeira-dama, fez questão de priorizar a família em vez de sua imagem pública, sendo um forte exemplo para Malia e Sasha. Ela garantiu que suas filhas entendessem a importância de retribuir a comunidade, e tanto Malia quanto Sasha se envolveram em várias atividades e iniciativas de caridade, aprendendo em primeira mão a importância de causar um impacto positivo. Viver na Casa Branca também trouxe seus desafios, particularmente a perda de privacidade. Malia e Sasha, como meninas, tiveram que crescer sob os holofotes, mas Michelle e Barak trabalharam incansavelmente para protegê-las de atenção desnecessária. Eles criaram uma bolha de proteção ao redor de suas filhas, garantindo que tivessem espaço para crescer, cometer erros e viver da forma mais normal possível. Em meio a essas circunstâncias extraordinárias, Michelle e Barack Obama trabalharam duro para garantir que suas filhas tivessem as ferramentas necessárias para prosperar, ensinando-lhes a importância da família, do trabalho árduo e da humildade. A Casa Branca, embora uma residência icônica, também foi um lugar onde continuaram a nutrir os laços familiares e criar memórias queridas que durariam a vida inteira. Apesar do grande palco em que agora viviam, Michelle Obama permaneceu firme em sua crença de que criar filhas equilibradas, responsáveis e compassivas era sua maior conquista. Desafios e pressão da fiscalização pública. Viver na Casa Branca, apesar de sua grandiosidade, estava longe de ser uma experiência perfeita ou idealizada para a família Obama. Para Malia e Sasha, a pressão e a fiscalização do público e da mídia eram, em muitos momentos, avassaladoras. A constante atenção, as implacáveis fotos de paparazzi e as duras críticas eram inevitáveis, e a sensação de privacidade que muitas famílias consideram garantida foi algo que os Obamas tiveram que abrir mão no momento em que entraram no cenário político. Michelle Obama frequentemente refletiu sobre a pressão intensa que sentiu como mãe, tentando equilibrar suas responsabilidades como primeira-dama, enquanto criava suas filhas sob o olhar constante do mundo. Um dos desafios mais profundos aconteceu quando Sasha adoeceu gravemente durante uma viagem ao exterior. Michelle contou como lutou com sentimentos de culpa e impotência. Como mãe, ela queria estar ao lado da filha, oferecendo conforto e cuidados, mas as exigências de ser primeira-dama a deixaram com pouco tempo para estar ao lado de Sasha. Nesses momentos, Michelle percebeu o quão difícil era priorizar a família enquanto navegava no mundo complexo e muitas vezes implacável da política e da vida pública. Sasha, por sua vez, compartilhou que durante esses tempos difíceis, o amor e o apoio de sua mãe se tornaram sua maior fonte de força. O vínculo entre mãe e filha se aprofundou ainda mais diante da adversidade, com o cuidado inabalável de Michelle oferecendo a Sasha a força emocional para se recuperar. Viver na Casa Branca, com toda sua visibilidade, dificultava para Malia e Sasha a experiência de infâncias normais e despreocupadas, como muitas outras crianças. Embora elas pudessem frequentar a escola e participar de atividades como outras crianças, cada movimento delas era observado pela imprensa. A pressão para manter a compostura, evitar cometer erros e manter a imagem de família perfeita estava sempre à espreita. Michelle, que também era frequentemente alvo de críticas públicas, trabalhou incansavelmente para proteger suas filhas do pior do foco implacável da mídia. Mas, apesar de seus melhores esforços,
Houve momentos em que o peso das expectativas do público foi inevitável. A maneira como a mídia retratava a família Obama, especialmente as meninas, era frequentemente um motivo de preocupação. As fotos de paparazzi eram uma ocorrência diária, capturando Malia e Sasha em eventos escolares, em passeios familiares ou simplesmente indo até o carro. As imagens eram analisadas pelo público, gerando comentários sobre tudo, desde suas escolhas de roupas até suas expressões faciais. Para Malia e Sasha, crescer sob tamanha atenção da mídia deve ter sido como viver em um aquário, onde cada ação estava sob um microscópio. Michelle discutiu abertamente como foi desafiador manter suas filhas equilibradas no meio da pressão esmagadora de estar sob os holofotes. Ela queria que elas mantivessem uma sensação de normalidade, continuassem seus estudos, interagissem com os amigos e aproveitassem suas infâncias. Mas isso não era tarefa fácil, quando todos os aspectos de suas vidas estavam sendo cuidadosamente observados e criticados. Houve inúmeros momentos em que sua aparência ou comportamento foram criticados, levando Michelle a enfrentar a dura realidade de como o público pode ser julgado. Apesar da fiscalização, Michelle permaneceu ferozmente protetora de suas filhas e sempre tentou enfatizar a importância da resiliência e da força interior. Barack Obama também sentiu o peso de viver sob os olhos do público, especialmente no que se referia à sua família. Como pai, ele sempre quis estar presente para Malia e Sasha, mas sua posição como presidente exigia que ele ficasse longe delas por longos períodos. Mesmo que suas filhas entendessem a importância de seu papel, isso não diminuiu o impacto de suas ausências. Além de sua exigente agenda de trabalho, a pressão de viver sob constante fiscalização pública também pesava sobre Barack. Michelle frequentemente falava sobre como era desafiador navegar pela intensa fiscalização que ambos enfrentavam como casal, especialmente como pais. Embora ambos estivessem determinados a proteger suas filhas do julgamento público, a realidade de viver na Casa Branca significava que não havia como escapar da atenção pública. A constante atenção, somada às expectativas que vinham com o cargo de tal posição de destaque, frequentemente levava a momentos de profunda reflexão sobre seus papéis como pais e figuras públicas. Apesar desses desafios, a família Obama conseguiu encontrar maneiras de se proteger e apoiar mutuamente. A força, o amor e a dedicação de Michelle como mãe foram fundamentais para dar às filhas a resiliência emocional que precisavam para lidar com a pressão intensa. Ela sempre enfatizou a importância de criar um espaço seguro e acolhedor em casa, onde Malia e Sasha pudessem ser elas mesmas, longe dos holofotes constantes. As meninas, por sua vez, demonstraram um nível de maturidade além de seus anos, compreendendo que estavam crescendo em um ambiente único e desafiador. Sasha uma vez compartilhou que ela e a irmã frequentemente contavam uma com a outra para apoio, apoiando-se mutuamente nos momentos difíceis. As experiências compartilhadas de crescer na Casa Branca criaram um vínculo entre elas que as ajudou a lidar com os altos e baixos de sua infância incomum. Com o tempo, Malia e Sasha se sentiram mais à vontade com a fiscalização pública, embora a pressão nunca tenha diminuído completamente. Elas aprenderam a lidar com a atenção com elegância, mas o impacto emocional que isso teve nelas, como jovens meninas, não deve ser subestimado. Os desafios que enfrentaram não foram apenas os de ser filhas do presidente. Foram os desafios de crescer sob o olhar constante do mundo, com todas as suas expectativas e julgamentos. Momentos pessoais emocionais. Uma das histórias mais comoventes que Sasha compartilhou envolve a jornada emocional de sua família após Michelle sofrer um aborto espontâneo doloroso. Antes de ter Malia e Sasha, Michelle sofreu a devastadora perda de um filho.
Essa experiência comovente a impactou profundamente, e Sasha revelou que desempenhou um papel crucial na formação de sua mãe como a pessoa forte e resiliente que ela se tornou. A perda de Michelle aprofundou sua apreciação por cada momento com suas filhas, e foi essa perspectiva que ela levou ao longo de sua vida e maternidade. A revelação de Sasha sobre o aborto espontâneo esclarece a dor pessoal que Michelle enfrentou muito antes de se tornar primeira-dama. Apesar da profunda tristeza que ela experimentou, Michelle usou esse capítulo difícil de sua vida como uma fonte de força. O peso emocional de perder um filho foi imenso, mas isso, em última análise, contribuiu para sua capacidade de enfrentar desafios futuros com maior resiliência e determinação. Essa perda se tornou um momento fundamental na vida de Michelle, que influenciou a maneira como ela navegou em seu papel de mãe, esposa e figura pública. Também influenciou profundamente sua abordagem à vida familiar, pois ela priorizou valorizar o tempo que teve com Malia e Sasha, sabendo o quão frágil e efêmera a vida poderia ser. Sasha, com sua percepção emocional, explicou que a jornada de sua mãe pela perda a fez valorizar ainda mais suas filhas. Michelle, apesar de sua persona pública, não estava imune à vulnerabilidade e à dor que acompanham a perda. A experiência lhe deu um senso de empatia ampliado, e ela se certificava de expressar seu amor e apreço por Malia e Sasha todos os dias. Essa conexão emocional intensa entre Michelle e suas filhas foi enraizada em um entendimento compartilhado de como a vida é preciosa, algo que Michelle nunca deu por garantido após seu aborto espontâneo. Além dessa história profundamente emocional, Malia também recorda momentos em que sua mãe chorou. Essas lágrimas não eram de estresse ou frustração pública, mas de momentos de profunda reflexão e gratidão. Malia compartilhou como, em algumas ocasiões, Michelle chorava enquanto assistia aos vídeos caseiros de sua época na Casa Branca, especialmente aqueles que capturavam marcos familiares e momentos íntimos passados juntas. Esses momentos emocionais não eram sinais de fraqueza, mas sim uma demonstração da profunda conexão emocional de Michelle com sua família. Os vídeos a lembravam de tudo o que haviam passado juntas, as provações que superaram e o imenso amor que os unia como família. Malia recorda que, durante esses momentos vulneráveis, Michelle frequentemente dizia a elas: "Por trás de cada sucesso, há uma longa jornada cheia de dificuldades." Essa declaração poderosa encapsulava a perspectiva de Michelle sobre a vida. Ela não via o sucesso como a ausência de dificuldades, mas sim como a culminação de superar obstáculos e perseverar em tempos difíceis. Para Michelle, as dificuldades eram tão importantes quanto as vitórias, e ela compartilhava essa mentalidade com suas filhas, ensinando-as a encarar os desafios como oportunidades de crescimento em vez de obstáculos. Esses momentos privados de emoção eram um contraste gritante com a imagem pública da primeira família. Embora os Obamas fossem frequentemente vistos como um modelo ideal de graça e dignidade, havia muito mais acontecendo atrás das portas fechadas. A vulnerabilidade de Michelle nesses momentos pessoais a humanizou, mostrando que ela também tinha suas próprias batalhas emocionais. Foi essa autenticidade e força que a tornaram querida por tantas pessoas ao redor do mundo. Através desses momentos emocionais, Michelle também ensinou Malia e Sasha a importância de expressar suas emoções. Em vez de esconder seus sentimentos ou tentar viver à altura de uma imagem perfeita, ela as encorajou a serem abertas sobre suas dificuldades e a buscar conforto umas nas outras. Essa lição de honestidade emocional tornou-se um aspecto fundamental do relacionamento delas, criando um ambiente onde o amor, a compreensão e o apoio estavam sempre em primeiro plano. Para a família Obama, os momentos pessoais que compartilharam
especialmente os de vulnerabilidade e reflexão emocional, foram tão significativos quanto suas conquistas públicas. Embora o mundo os visse como figuras de sucesso político, em casa, eles eram apenas uma família enfrentando os desafios da vida, apoiando-se mutuamente em todas as circunstâncias. A experiência de Michelle com o aborto espontâneo, seus momentos emocionais com suas filhas e os laços profundos que compartilharam serviram como base para sua união como família. De muitas maneiras, esses momentos pessoais de vulnerabilidade e expressão emocional foram o que tornaram a família Obama tão identificável para muitas pessoas. Eles não eram apenas ícones ou figuras públicas, mas pessoas reais com emoções reais. A capacidade de compartilhar esses momentos de dificuldades e vitórias permitiu-lhes se conectar com outros em um nível mais pessoal, inspirando inúmeros indivíduos que enfrentaram suas próprias lutas. A jornada após deixar a Casa Branca. Após deixar a Casa Branca, a família Obama trabalhou arduamente para manter uma vida familiar forte e unida. Michelle Obama, que passou 8 anos sob os holofotes como primeira-dama dos Estados Unidos, entrou em um novo capítulo com graça e foco. Em 2018, Michelle lançou suas memórias Becoming, um relato profundamente pessoal de sua vida, experiências e a jornada que ela percorreu antes e depois de sua passagem pela Casa Branca. O livro não só contou a história do seu próprio crescimento, mas também serviu como uma fonte de inspiração para milhões de mulheres ao redor do mundo, encorajando-as a encontrar suas vozes e abraçar seus próprios caminhos em direção ao autoconhecimento. As memórias de Michelle se tornaram uma ferramenta para muitas mulheres que se viram refletidas em suas lutas, triunfos e experiências. Não era apenas uma narrativa sobre política, mas uma mensagem poderosa sobre resiliência, superação de desafios e a importância de permanecer fiel aos próprios valores. À medida que Michelle seguia em sua vida pós-Casa Branca, sua mensagem permanecia clara. O crescimento pessoal é uma jornada contínua e sempre há espaço para aprender, evoluir e alcançar novos horizontes. Malia e Sasha, que cresceram sob os olhos do público, compartilharam que a jornada de Michelle estava longe de terminar, mesmo depois de deixar a Casa Branca. Ambas as filhas expressaram como Michelle nunca parou de aprender e crescer, e ela sempre enfatizou a importância de seguir as paixões de cada um e viver plenamente pelas causas e ideais que mais importavam. A orientação de Michelle continuou a inspirá-las enquanto elas navegavam por seus próprios futuros, e estava claro que ela estava tão comprometida com o desenvolvimento delas quanto com o seu próprio. Seu constante incentivo para que seguissem seus corações e abraçassem seus sonhos serviu como uma lição valiosa para Malia e Sasha, que continuam a traçar seus próprios caminhos no mundo. Um segredo interessante compartilhado por Sasha foi que Michelle nunca desistiu de uma tradição familiar querida, não importando o quão cheia fosse sua agenda. Mesmo em meio à sua vida agitada após a Casa Branca, Michelle ainda reservava um tempo para preparar o café da manhã para a família. Isso era algo que ela fazia durante seu tempo na Casa Branca, e foi uma tradição que ela manteve em sua vida privada. Mamãe sempre acreditou que as refeições em família eram um momento precioso para se conectar e compartilhar, compartilhou Sasha. O simples ato de cozinhar o café da manhã para sua família era mais do que uma rotina. Era um símbolo da dedicação de Michelle em manter os laços familiares que foram tão importantes para ela ao longo de sua vida. Para Michelle, a ideia de família estava no centro de tudo o que ela fazia. Seja morando na Casa Branca ou em sua nova casa após a saída, ela continuou profundamente comprometida em garantir que o tempo em família fosse sagrado. Foram nesses pequenos momentos do cotidiano, como cozinhar juntos, que a família Obama encontrou conforto e conexão, longe dos olhos do público.
O esforço de Michelle para manter esses rituais, não importa o quão ocupadas ou de alto perfil suas vidas se tornassem, ressaltava sua crença na importância da unidade e do apoio familiar. Os anos pós-Casa Branca também permitiram que Michelle, Barack, Malia e Sasha experimentassem um nível de normalidade que havia sido difícil de manter durante o tempo em Washington. Eles puderam passar mais tempo juntos como família, longe das pressões e da constante atenção da vida pública. Essa mudança permitiu conexões mais profundas e um foco renovado nas alegrias simples da vida cotidiana, seja viajando juntos, participando de eventos familiares ou simplesmente desfrutando da paz de seus momentos privados. A jornada da família Obama após a Casa Branca também envolveu expandir seu alcance além de suas vidas pessoais. Michelle, em particular, usou sua plataforma para defender causas que lhe eram profundamente caras, como educação, direitos das mulheres e vida saudável. Ela continuou a se manifestar sobre questões de justiça social e igualdade, usando sua voz para defender mudanças e inspirar os outros a fazerem o mesmo. Além de seus escritos e palestras públicas, Michelle, junto com Barack, embarcou em vários esforços filantrópicos por meio de sua fundação, a Obama Foundation, trabalhando para empoderar jovens líderes e promover o engajamento cívico ao redor do mundo. Tanto Malia quanto Sasha, tendo crescido com modelos tão poderosos, continuaram a traçar seus próprios caminhos, apoiadas pelos valores e pela sabedoria que seus pais lhes transmitiram. A influência de Michelle permaneceu uma fonte constante de orientação para suas filhas, lembrando-as da importância da integridade, compaixão e da busca pela excelência em tudo o que faziam. A família Obama não é apenas um símbolo de sucesso e união, mas também uma fonte de inspiração para milhões. Os segredos revelados por Malia e Sasha nos ajudaram a entender melhor a jornada emocional de Michelle Obama, de uma mãe dedicada, uma mulher resiliente, até um ícone global. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos sobre esta história na seção de comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder outras histórias inspiradoras.